Boa noite, hoje é quinta-feira, 30 de julho. Meu nome é Rodrigo Zevzicovas e começamos agora mais um Papo de Lojista. No programa de hoje, vamos abordar ambientes, cores e comércio de tintas neste novo momento. A gente já começa a perceber que algumas mudanças ocasionadas pelas restrições sociais da pandemia vieram para ficar. Não só na questão do comportamento do consumidor, mas também nos locais em que habitamos e frequentamos, como residências, lojas e escritórios e empresas. Para que a gente possa debater um pouquinho mais sobre isso, convidamos 3 profissionais que estão diretamente ligados a esta movimentação no nosso setor varejista. Ângela Ramires é arquiteta formada pela Universidade de Guarulhos e presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. Boa noite, Ângela, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Graças certo. a Deus, e todos. Patrícia Fetti é gerente de marketing e serviços de cor e design da Tintas Sherwin-Williams, com atuação na área de marketing há mais de 20 anos. Seu grande foco é prever as tendências de cores e influências de designs para a indústria de revestimentos, apresentando esse trabalho para profissionais, nacional e internacionalmente. Há 8 anos faz parte do time global de estratégia de cores da Sherwin-Williams. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está, Rodrigo? Oi, Ângela, tudo bem? Boa noite. Bem, Patrícia, boa noite, boa noite. Então tá bom. Jéssica Dantas é proprietária da Casa da Cor e graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Jéssica vem chamando a atenção nas redes sociais com demonstração de produtos e técnicas de pintura. Boa noite, Jéssica, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo Boa bem. noite. É sempre bom lembrar que as perguntas podem ser feitas para as convidadas pelo nosso chat. O programa pode ser compartilhado agora mesmo na sua página do Facebook. Depois, ele estará disponível aqui no Facebook e nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Vamos então para a pergunta. Ângela, vou começar com você. Pois não? Apesar de estarmos vivendo um momento completamente novo pela pandemia do coronavírus, você tem referências históricas de quando o isolamento teria obrigado a população a gerar mudanças no comportamento e na estrutura de convívio social nas habitações? O que você entende que está mudando nas residências atualmente? Hoje, como há muito tempo, em arquitetura é assim, ela reflete o que acontece com a população em geral, né? Algumas outras pandemias, como a peste negra, né, a gripe espanhola, elas já provocaram algumas modificações, né? As residências anteriormente, elas tinham pouca ventilação, os quartos, eles nem eram ventilados, as alcovas, né, elas nem eram ventiladas, muita gente usando o mesmo ambiente, e eu acredito que a pandemia veio modificar isso também para a gente, né? Um exemplo, nós temos que fazer toda uma asepsia, né, de roupa, mãos, sapatos, quando a gente chega em casa. Acredito que isso vai provocar uma volta, né? Nós já temos os halls de entrada sendo utilizados, mas isso vai ser reforçado daqui para frente, né? Esse hall de entrada, ele diferencia aquele rito de passagem do que é externo do que é interno. Acredito também que a gente vai ter alguma pias, né, alguma área para desinfecção, para a gente fazer a limpeza de bolsas, chaves, óculos, tudo aquilo que a gente vem de fora, né, e deixa lá naquela parte e vai para o interno. Um exemplo disso que a gente tem também, gente, os lavabos. A gente não tinha lavabo historicamente. Eles foram vindo com o tempo, por quê? Para as pessoas usarem o banheiro social, ele é diferente, separado do banheiro privado. Então, as pessoas lavam as mãos e utilizam separadamente da família. Acredito que a gente vai ter isso. Mesmo quando a gente não tem um espaço, dá para adaptar. A gente pode fazer pintura no chão, por exemplo, os apartamentos pequenos, que a gente tem muita, ou residências menores, nós podemos delimitar o piso, né, com uma cor diferenciada, colocar um cestinho para a gente colocar sapatos, uma bancadinha para ter apoio do álcool ou algum outro higienizador e mais o papel, né? Então, dá para a gente modificar as coisas para serem melhores daqui para frente. Essa mudança, a casa continua sendo, né, o nosso refúgio. Daqui para frente vai ser mais ainda. Legal, perfeito, Ângela.
Patrícia, como você percebe que essas mudanças podem interferir na produção e na tendência de tintas? Olha, Rodrigo, é o seguinte, o que a gente tem visto, acho que muito do que a Ângela mencionou aí, é esse novo jeito da gente trabalhar com todo mundo dentro de casa, né? A casa vai ser, né, já era o nosso refúgio, agora é o lugar mais seguro que a gente tem para conseguir ficar longe, né, desse vírus, né, não ter tanto contato. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai lidar aí com os espaços que a gente vai chamar agora de multifuncionais, porque a casa você tem uma área que é a cozinha, que também vai virar o seu escritório, ou vai virar o escritório do seu filho, do seu marido, com quem você estiver dividindo esse ambiente. Pode ser a cozinha, pode ser a sala, pode ser um quarto. Então, o que a gente tem visto também é que mais e mais a gente vai ter ambientes multifuncionais. O que a Ângela mencionou, eu acho muito importante, você pode usar a cor para delimitar esses ambientes. Então, você fazer um espacinho ali dentro do seu quarto com uma cor diferente, onde vai estar o seu notebook, o seu computador, a sua área de estudo. Isso pode ser feito. E o que a gente tem visto também em termos de tintas, né, de produtos, há um crescimento maior, uma busca maior pelos produtos que têm bactericida, né, antimicrobiano. No nosso caso, a gente tem uma linha toda focada nisso, que é o Total Care. A gente também tem visto uma demanda enorme, gigantesca, aí pelos produtos em spray, porque eles são práticos para você fazer mudanças, são rápidos e eles têm um custo bem acessível. Então, a gente também tem visto aí um incremento da demanda para esses produtos. E, de uma maneira geral, a gente trabalhar aí a casa como o nosso refúgio, o nosso oásis, o nosso santuário, para a gente se proteger. Legal, obrigado, Patrícia. Jéssica, nessa pandemia, num cenário de tanta incerteza, insegurança, você já conseguiu perceber alguma mudança no perfil do cliente? Sim, totalmente. As pessoas estão evitando sair de casa, mesmo com a volta gradual das atividades, do comércio, ainda tem uma insegurança, não tem mais aquela questão de sair tanto de casa, então eles estão ficando mais em casa, e estão evitando arriscar a ter pessoas dentro de casa, no caso, para prestação de serviços. Então, vendo esse nicho, a gente aproveitou aqui, falando um pouco de comércio, a gente aproveitou para evidenciar produtos de fácil aplicação, produtos práticos, e para mostrar que a própria pessoa dentro de casa, ela pode fazer essas pequenas mudanças, pegando aquela vibe do faça você mesmo. Então, como a Patrícia falou, temos alguns produtos, a gente evidenciou a linha de sprays, que é de fácil aplicação, fizemos alguns videozinhos caseiros mesmo, nessa vibe do faça você mesmo, e trouxe um retorno muito bom. Outra questão é que essas pequenas mudanças que a gente incentiva, elas são uma sementinha que a gente planta para o futuro, um futuro que a gente espera que seja próximo, quando a gente tiver mais segurança para ter a mão de obra profissional dentro de casa. Então, quando você incentiva as pequenas mudanças, você está plantando uma sementinha, porque a pessoa vai querer ver a casa bonita como um todo. À medida que as pessoas ficam dentro de casa, isso eu pude experimentar na prática, no isolamento, na correria do dia a dia, a gente não ficava muito em casa. Então, quando a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, a gente começou a perceber as coisinhas que a gente queria mudar, às vezes a monotonia que existia numa decoração, no uso das cores dentro de casa, e isso tudo contribuiu para as pessoas quererem dar uma mudada, mas ao mesmo tempo sem querer se expor ao risco da pandemia. Então, essas atitudes de incentivar o faça você mesmo foi bem bacana e teve um retorno muito positivo para o nosso comércio. A outra questão que a Patrícia mencionou é a busca como um todo por um ambiente mais seguro. E percebendo esse nicho, a gente atuou também na propaganda e promoção de produtos de alta performance, no caso, a nossa loja ela é uma revenda master da Sherwin Williams, e nós temos esses produtos da linha Super Premium, que tem a questão de ser super lavável, que tem o antimicrobiano, então que proporciona essa questão da segurança e uma melhor higienização da casa. Então, como comércio, a gente percebeu essa mudança e pegou esse nicho e fez essa propaganda em cima, com retornos muito positivos.
Gostei de ver, menina. A primeira rodada de perguntas parece que vocês orquestraram as respostas. Uma completou a outra. Perfeito. Enquanto o pessoal do chat aqui continua tímido, não manda mais perguntas, vamos para a segunda rodada, então. Ângela, o home office ganha muito espaço neste novo normal. Na sua opinião, como isso pode interferir na decoração dos ambientes das empresas e até nas casas? Nossa, olha, eu vou falar, muita gente passou por um sufoco, né? Porque nós estamos acostumados a ficar em casa, no nosso íntimo, aquela área que só entra quem a gente deixa, né? E também a preocupação, como eu vou aparecer, né? A gente tem que se preocupar, né? Então, alguns toques a gente já vem dando, né, para o pessoal, que é assim, toma cuidado com o que você tem atrás, né? A minha parede, no caso, aqui tá branca, eu prometo colorir para umas próximas, viu, meninas? Vocês lidam com as tintas, eu adoro cor, é que é aquela história, a gente não teve oportunidade de fazer ainda, porque a gente fica muito fora, mas é procurar ter um ambiente que ninguém possa passar por trás de você, porque a casa é um ambiente que tem muitas pessoas, né? A gente tem os nossos filhos, os maridos, aqueles que convivem com a gente normalmente, e que eles não tenham espaço para passar atrás. Porque, por exemplo, hoje eu estou tranquila, que eu estou sozinha, né? Não tem ninguém em grande movimento, mas já houve casos, você já pensou se você está num lugar, por exemplo, no seu quarto, você tem uma suíte, e atrás você tem espaço para passar para esse banheiro e a pessoa não se prepara e passa, quer dizer, isso é um problema. O segundo, luz é muito importante nesse ambiente. A gente tem que ter um ambiente que atrás não tenha nada para a pessoa passar, que não tenha algumas coisas provocativas, porque a gente não sabe quem está vendo a gente, né? É aberta a todo mundo. Que também seja claro, bem iluminado e que você apareça com clareza. De preferência que você tenha um som bom, que não tenha interferência. No caso, a gente está com esses microfones que já vêm, né, esses normais, mas você pode ter um microfone, comprar para quem usa isso normalmente, você pode ter uns aparelhos diferenciados. Mas é tranquilo, é você no seu dia a dia, todo mundo já sabe que estaremos em casa, passando por essa situação, é tranquilo, é só encarar e dar uma olhada no que você tem atrás, né? Legal, boa dica. Patrícia, como que as cores influenciam o dia a dia das pessoas? E agora que estão com mais tempo nas suas casas, né? Como elas disseram anteriormente. Como que as tintas podem ser usadas para ajudar no home office, na sua opinião? Bom, as cores, elas trazem, né, a gente sempre menciona aí, além dela ter uma proteção, né, a tinta, né, além dela trazer proteção, ela também traz aí a parte decorativa, né, para a casa das pessoas. E agora, nesse momento, os home offices têm sido, vamos dizer assim, os queridinhos, porque é onde todo mundo está trabalhando, todo mundo está concentrando a maior parte do seu tempo. E como eu mencionei anteriormente, a gente tem visto muito, né, e tem até incentivado através de vídeos, de materiais, de releases, você delimitar um espaço através de cor, que é uma coisa que é um produto barato, rápido, fácil de aplicar, né? Se você for fazer uma parede só, né, você consegue até fazer com do it yourself. Você pode usar algumas tendências que a gente tem visto muito aí de pintura, como as tendências geométricas, para ficar uma coisa menos monótona, e para que você também consiga essa delimitação do espaço. As cores no dia a dia, se a gente for falar um pouco de psicologia das cores, aí a gente tem aí uma gama de cores que nos motivam, que nos dão vibração, que nos dão energia, porque senão a gente vai ficar aí num ambiente monótono. Então, nos releases que a gente fez sobre home office, a gente até elencou se a pessoa trabalha com números, se ela é focada em números, se ela trabalha na área jurídica, na área administrativa, o ideal seria que ela focasse esse home office com os tons menos saturados, né, que fossem azuis, verdes. A gente fez uma seleção de cor também para divulgar a nossa cartela de 2020 de tendências focadas, né, nesse home office. Se você é um arquiteto, um designer de interiores, um publicitário, trabalha com uma área de criatividade, então a gente indica os tons alaranjados, os tons amarelados, que trazem essa motivação, essa vibração.
E o que a gente tem visto, né, pelo menos eu vejo assim, né, tem dia que eu tô assim, mais triste, a gente acaba falando, olha, eu queria sair de casa, não vou conseguir, eu queria fazer isso, não consigo, então eu acabo colocando uma roupa mais colorida, colocando um objeto que dê, assim, essa motivação. Eu acho que a cor é alegria, a cor só traz alegria, eu sou suspeita para falar, porque eu amo cor, adoro cor, mas traz alegria, traz motivação, você consegue mudar o ambiente, consegue mudar a percepção, e ela atua também na psicologia, né? A gente tem aí todo um tema de psicologia das cores, onde a gente também divulga quais são os tons para deixar os ambientes mais aconchegantes, acolhedores e que você se sinta melhor naquele ambiente. Legal, obrigado, Patrícia. Jéssica, no nosso bate-papo antes de começar, você está contando que é do comércio desde pequenininha, desde criança. Então, todas as crises trazem dificuldades, mas também geram oportunidades. Como identificá-las e transformá-las em vendas? Então, eu acho que o primeiro de tudo é como você encara o momento de crise. A crise, eu procuro falar que é um momento de aprendizado. Se você encara ela como um momento de aprendizado, você tem muito a crescer. Aqui, no momento que iniciou a pandemia, a gente buscou o novo, o diferente. O que é diferente? O que os formadores de opinião, quais as tendências, o que eles estão falando, o que as pessoas estão fazendo de novo, o que elas estão esperando de novo. Então, no momento que a gente teve que fechar as portas do comércio, aqui na nossa região, nós ficamos em torno de 10 a 15 dias com as portas fechadas, então a gente buscou o diferente. Vendo esse cenário de que as pessoas não queriam sair de casa, que ia demorar um tempo para que voltasse essa rotina de cliente ir à loja, então a gente aproveitou esse tempo de comércio fechado para fazer melhorias na questão do atendimento do delivery. Um atendimento mais rápido, melhoramos nosso canal de atendimento com o cliente, e buscamos soluções novas em relação a essa questão do serviço. E outra questão que eu costumo falar com a nossa equipe e busco passar nas redes sociais é que nós não vendemos produtos, nós vendemos ideias. Nessa percepção de não vender produtos e vender ideias, você sai um pouco daquela questão do preço. O cliente, ele te procura porque você deu uma inspiração para ele, porque você deu uma ideia, você deu uma dica. E a venda do seu produto, ela vai vir como uma consequência disso. Então, a gente se coloca como fornecedor de serviços diferenciados. E isso aí tem dado resultados muito positivos para a gente. E tem outra questão também, a crise mostrou para a gente quem são nossos verdadeiros parceiros, e isso é muito bacana. Não sei se eu já mencionei, nossa loja é uma revenda master da Sherwin Williams, e esse momento de crise serviu para mostrar a parceria, como é bom você ter fornecedores parceiros. Como nossa loja é nova, eles pegaram esse momento de pandemia para dar todo o apoio, todo o suporte para a gente, inclusive na questão do conhecimento, vários treinamentos, lives, e isso faz o diferencial. Quando o seu cliente tem a segurança de saber que você tem conhecimento para passar, que ele pode até você, que você vai dar uma solução para ele boa, bacana, isso faz todo o diferencial. Então, nós conseguimos aqui na loja, mesmo em época de crise, de pandemia, a gente conseguiu ter uma curva de crescimento de vendas, acredito que ocasionado por isso. A forma como a gente se posicionou perante a crise, a gente se posicionou como forma de crescimento, de mudança, ao invés de ficar esperando o cliente procurar a gente buscou formas novas de se posicionar perante a isso, e tem dado um retorno muito bacana. Legal, Jéssica. Vamos aproveitar aqui que já tem pergunta no nosso chat e vamos fazer. Patrícia, eu acho que é para você essa pergunta. O Doni pergunta para você, por que Elastic só tem recomendação para uso interna? A Doni, ela é interno e externo, né? Aí é uma produto, acho que até a Jéssica pode falar melhor também como ela vende aí, mas ela é interno e externo.
É uma tinta super... É difícil de falar porque está dentro da empresa, mas é uma tinta muito boa para ser usada em áreas externas, porque ela tem uma alta performance, está nessa categoria aí de produtos premium que a gente tem. E até acho que eu vou pedir aqui a ajuda da Jéssica para ela falar qual que é a experiência dela com a venda desse produto, né? No meu caso, eu vou falar que ele é ótimo, a gente tem as cores super bonitas e tudo, mas nada melhor do que como ela, né? Posicionar aí e falar como é que ela trabalha esse produto na revenda dela. Conta pra gente, Jéssica. É aquela questão do produto de qualidade, né? Quando você tem respaldo para trabalhar com produto de qualidade, é muito mais fácil, a venda se torna muito mais fácil. A Elastic é um produto premium, muito bom, ele tem uma resistência muito bacana, ainda mais aqui pra gente, que é essa região que tem maresias e tal, então ela oferece uma resistência muito maior para aplicação tanto interna como externa. Obrigado, Jéssica. Opa. Ninguém quer me ver, não. Vamos lá. Ângela, você como arquiteta, como se sente numa loja de tintas atualmente? O que a loja te oferece? E o que mais ela poderia te oferecer na ajuda do arquiteto na elaboração de projetos com os clientes? Eu tenho umas ideias assim para lojas de tintas e lojas no geral. Eu acredito que o cliente, quando ele vai para uma loja, né, para comprar qualquer material, né, ele precisa ter uma ideia do que vai ficar na casa dele. Quando a gente tem nas lojas algum ambiente, por exemplo, um mini espaço para um café, uma área para a cozinha bem pintadinha, diferenciado, com cores diferentes para cada ambiente, pensados por um profissional, tanto da área como a Patrícia, a Jéssica, como os arquitetos, você faz a ambientação para o cliente falar, não, eu quero usar aquilo na minha parede, como é que você fez, qual foi a tinta que você usou, o que eu preciso para fazer aquilo. Então, você já adianta, você faz a decoração da loja em partes e o cliente quer levar para casa. Eu acho que ajuda muito isso, né? Agora, eu me sinto feito uma criança no playground, né? Eu gosto muito de cores, como a Patrícia, eu acho que elas mudam mesmo o nosso ambiente, o nosso bem-estar. Eu também uso roupa, apesar de gostar muito do pretinho, eu uso com uma corzinha, que é para melhorar a cara da gente, e eu me sinto assim nas lojas de tinta, né? E sou muito curiosa, eu gosto das novidades, eu procuro saber o que vai fazer para o meu cliente, eu indico coisas novas, para a gente sair da mesmice também, né? A gente precisa ter ambientes diferenciados. Legal. Ainda com você, Ângela, tem uma pergunta aqui que eu suspeito que seja uma conhecida sua. Rose Ramírez. Como um arquiteto ou designer pode colaborar com as vendas em lojas de tintas? Na ambientação, Rose, na ambientação dos locais, né? Nós vemos muito isso em outras cidades, eu não sei como a Jéssica age na cidade dela, mas cidades do interior, o pessoal faz locais específicos para utilização da tinta que seja adequada para aquele ambiente. Por exemplo, o banheiro da loja de tinta, mostrar que eu posso usar tintas, que eu não preciso usar revestimento em tudo. Hoje já é uma tendência, né? Graças a Deus, a gente usa o revestimento só em alguns locais, o revestimento como cerâmico, enfim, uma infinidade de revestimentos só na área mais molhada e no restante a gente usa cor. Então, se eu mostrar isso na minha loja, o cliente, de antemão, já tem ideia do que ele vai querer. Não, eu quero isso para minha casa, eu queria antes aquilo, mas não, eu vou trocar. Então, se você ambientar a loja para ambientes diferenciados, com algum móvel, lógico que a gente às vezes não tem espaço, né? Ou então, fotografia do ambiente pintado, decorado, você traz isso para o cliente buscar, né? E comprar aquele produto. Legal, obrigado, Ângela. Obrigado, Rose, por mandar a pergunta. Patrícia, para você, o que a indústria de tintas oferece atualmente aos consumidores finais? Pintores, arquitetos, para facilitar esse processo que a Ângela estava comentando.
Ok. Eu queria primeiro complementar o que a Ângela falou. Eu acho super importante você ter aí a disponibilidade, né, e ter um profissional que consiga te orientar em como trabalhar a sua loja. Eu acho que é bem importante. E o fator de iluminação, eu acho que interfere demais na escolha das cores. Para quem vê aí os revendedores que fazem aí os treinamentos com a gente sobre cor, vão saber do que a gente está falando. Então, a gente sabe que a cor se comporta diferente baseado na iluminação. Então, se você tem uma iluminação de uma determinada maneira na loja de tinta, quando esse cliente for replicar essa cor na parede da casa dele, muito provavelmente pode ficar um pouco diferente, porque a gente pode falar de iluminação fria, de iluminação de temperatura de cor quente e fria, é mais técnico, não vou entrar nisso, mas sim, existe uma diferença. Então, você ter um apoio técnico de um designer, de um arquiteto, de alguém que consiga te orientar nessa definição, eu acho que é muito importante. E aí, indo para a pergunta que você me fez, Rodrigo, bom, atualmente, a gente, com essa parte de pandemia, né, com essa crise na pandemia, a gente não conseguiu fazer os nossos treinamentos presenciais e a gente passou tudo, então, para online. Então, todos os treinamentos de produto, de cores, as nossas reuniões são todas agora online, então a gente tem feito também várias lives para divulgar materiais, para a gente divulgar os lançamentos, para a gente divulgar também passo a passo de como as pessoas podem trabalhar durante esse período dentro de casa, né, como eles podem utilizar os produtos. Além disso, além dos treinamentos, além das lives, a gente tem todo um material de apoio e suporte em mídia digital. Então, a gente fez os vídeos, né? Se vocês entrarem nos canais de mídia digital da Sharwilliams, vão ver todos os vídeos que a gente publicou, explicando, né, um passo a passo sobre como fazer pinturas geométricas, pinturas degradê, ombre, essa parte toda nova que a gente vem vendo de tendências de pintura, como usar o melhor produto, qual o melhor produto para cada superfície. A gente tem também, né, os materiais técnicos que foram publicados. A gente trabalha também com aplicativos que você pode utilizar para fazer simulação de cores e até também para você ter acesso ao nosso leque digital e virtual, porque nem sempre as pessoas conseguem ir numa loja para escolher uma cor. Se você tiver esse aplicativo, você consegue ver todas as nossas cores no aplicativo, subir imagens, fazer simulações das paredes em tempo real na sua casa. Então, a gente se preparou para colocar isso e disponibilizar isso para nossos lojistas, para os nossos parceiros profissionais, pintores, arquitetos, designers e também para o consumidor final. É isso. Legal, obrigado. Jéssica, você se destacou ultimamente com os seus vídeos, com as suas redes sociais. Conta pra gente como que surgiu essa ideia, por que você decidiu inovar e se vale a pena dar uma dica aí para os nossos associados e vendedores. Então, vale bastante, vale muito. Para a gente tem sido um grande diferencial a questão das redes sociais, porque hoje as coisas mudam muito rápido, hoje tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, e todo mundo tem acesso ao celular, a internet é uma coisa muito rápida, muito fácil. Então, nós decidimos investir nesse canal de mídias sociais por todo mundo ter acesso, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e, como eu falei no início, demonstrando técnicas práticas e fáceis que a pessoa mesmo consegue fazer em casa, e aquela questão da sementinha. Ela vai plantar a sementinha de uma mudança prática ali, mas ela vai começar a olhar para todos os cantinhos da casa e vai querer uma mudança. Então, é uma sementinha que você planta agora de uma mudança pequena, mas que ela fica ávida por querer mudar tudo. Então, a questão da reforma da casa toda. Então, para a gente tem sido uma ferramenta muito boa para vendas, as redes sociais, o Instagram, Stories. Fizemos alguns cursos nesse sentido, de como melhor divulgar nossos produtos nas redes sociais. E a questão também, que eu costumo dizer, a rede social, a pessoa quer atribuir um rosto àquele canal, que não fique só virtual. Então, assim, quando você faz, mesmo que de forma caseira, mas que você mostra o seu rosto, a pessoa ela sente mais proximidade com o produto, sente mais proximidade. Aquela pessoa, ela fez, então eu também consigo fazer. Então, nós fizemos vídeos, tutoriais, assim, bem simples e caseiros, mas que deram um retorno muito bacana da gente mesmo fazendo as modificações, tanto com spray, quanto uma parede pequena, colocando uma cor.
aproveitar para falar para vocês seguirem lá a Casa da Cor no Instagram, que tem várias dicas. Boa, tem que fazer seu merchan também, né? Ótimo. Isso. Meninas, vou fazer uma pergunta para vocês três aqui. Um amigo meu ficou com vergonha de mandar no chat, mandou aqui no meu WhatsApp. As cores, como que funciona o lance das cores? Tem algumas cores que são usadas para acalmar, para o espaço de home office. E outra pergunta, para as crianças, que elas estão ficando em casa, estão ficando chateadas, entediadas. Conta para a gente como que funciona esse lance das cores. Puder conversar com a Ângela, depois a Patrícia e a Jéssica complementam. Pode ser assim? Verdade é das meninas, né, que trabalham mais com cores do que eu, mas logicamente, gente, isso já é aplicado hoje, né? A gente vê onde nós vamos comer, normalmente a gente tem os tons laranja, né, que é para você comer rápido e o outro vir e já sentar. Para as crianças, você não pode, pelo amor de Deus, colocar cor vibrante num quarto de uma criança, a criança não vai dormir, né? Vai ser um inferno. Ou também, tem uma história bem legal, que antes a gente via, eu vou só colocar rapidinho, porque eu não me lembro, viu, gente? Tem muita coisa na cabeça, mas é assim, os hospitais muito brancos, eles pioram a saúde dos doentes. Hoje a gente vê que os hospitais já estão usando tons devagar, né, com muito cuidado, mas estão usando cores. Por quê? Porque o branco demais, ele também te deixa mais pálido, fica complicado, e junto com a luz que perfeitamente a Patrícia usou aí, que é importantíssimo, tanto a luz artificial, que a gente tem que saber dosar, quanto a luz natural, que isso a gente tem que buscar cada vez mais, né? A integração interior e exterior. As cores também são assim. Então, tem cor mais relaxante, tem cor que a gente é muito pessoal também, né? A gente tem, cada um de nós tem um amor particular por cada cor, mas é muito importante que a gente saiba escolher para cada ambiente a sua cor adequada, para o local de trabalho e para casa. Meninas, querem complementar, Ângela? Bom, a Ângela já deu aí já toda a letra da coisa, mas a gente, quando trabalha em psicologia da cor, a gente tem, né, as cores que deixam a gente mais revigorantes, mais vibrantes, né, que são normalmente os tons mais quentes, e aí depois a gente tem os tons mais frios aí para dar uma apaziguada. Mas, de uma maneira geral, o que a gente usa são cores menos saturadas, mesmo que você tenha aí um amarelo, ou que você queira um laranja no quarto de uma criança, mas que ele seja mais, vamos dizer assim, apagadinho, né? Um pouquinho menos vibrante, que você pode acalmar dessa maneira. E sempre balancear e fazer a combinação de cor de uma maneira harmônica, para que não só aquela cor fique sobressaindo e estimule demais a criança. Então, a gente sugere aí já tons de... você pode usar um azul menos saturado com um laranja menos saturado para ficar um pouco alegrinho. Então, aí você faz uma combinação que é muito boa, né? Até vou dar aqui o exemplo. O quarto do meu filho, ele é cinza, porque é um neutro, ele é azul e ele é laranja. Então, fazendo essa combinação não deixa tão estimulante assim, e fica uma combinação bem legal para diminuir aí a intensidade, assim, né, dessa energia. A gente tem, sim, até tons calmos, mais neutros, que são muito bons para você colocar em ambientes, para deixar os ambientes mais calmos, os terrosos para deixar os ambientes mais aconchegantes. E, como a Ângela mencionou muito bem, o branco, se você usar só o branco, ele traz fadiga até no home office, né? A gente fez, e ele traz um ambiente apático. Então, é bom que você tenha uma parede branca, ou que você faça a combinação de cores com as outras cores que vão dar uma revigorada, ou vão dar uma acalmada, mas que não fique só branco, para não trazer essa sensação aí de monotonia, que é também o que ela mencionou que tinham aí nos hospitais. Então, eu, assim, acredito muito nesse poder das cores para melhorar. E se você tiver criança em casa e quiser fazer algo rápido, sigam, tem os vídeos que a gente colocou, e também os vídeos da Jéssica são ótimos. Sigam lá também a Jéssica, porque a gente tem vídeo também sobre quarto infantil, a gente tem vídeo de iluminação, falando sobre iluminação. Entrem lá nos nossos canais que vocês vão ver isso. Legal. Jéssica, quer complementar? Eu vou trazer o gancho mais para a parte do comércio, né? Porque
as meninas aí que já são profissionais nessa parte de colorimetria, né? Eu vou me reportar mais para a questão dos revendedores de tintas. Nós estamos vivendo um momento que é muito propício para venda de tintas. E como eu mencionei lá no início, na primeira pergunta para mim, as pessoas estão ficando mais em casa. Então, com isso, elas estão percebendo ambientes monótonos. E isso, se você souber trabalhar com isso, de incentivar as pessoas a trazerem cor para dentro de casa, para tirar um pouco dessa monotonia, você pega um gancho maravilhoso de vendas. Nessa questão, tem o tintométrico, que, para mim, lá na loja, tem sido fantástico. Quando você tem... nós trabalhamos com Red Mix também, de cores prontas, mas nosso maior investimento tem sido no tintométrico, pela questão de o estoque que você tem um estoque menor, você não precisa ter tantas opções de cores prontas, e pelas possibilidades que você oferece pelo cliente. O cliente, nesse momento que a gente está vivendo, ele está ávido por mudanças, ele está ficando mais em casa, então ele está querendo mudança, ele está querendo dar uma repaginada na casa, uma melhorada. Então, tudo isso, o tintométrico vem para ajudar pelas várias opções de cores e possibilidades que você oferece para o seu cliente. Nós trabalhamos também, a Sharon Williams oferece para a gente a questão de cores tendências, que todo mês a gente tem uma cor tendência, isso também traz um retorno muito bacana para a gente. Vira o mês, dia 1º, quando eu não posto a cor tendência do mês, já tem cliente que me pergunta, e aí, qual é a cor tendência desse mês? Então, quando você tem o tintométrico, você abre um leque de possibilidades para o cliente ter criatividade e implantar isso dentro de casa. Então, isso também é uma outra dica bacana, de investir mais no tintométrico, que você sai mais daquela questão de custo-benefício, preço, e entra na gama do te ofereço várias possibilidades. Uma ótima dica. Obrigado, Jéssica. Patrícia, aqui eu tenho um lema, viu? Eu tenho muito juízo, então vou fazer a pergunta do presidente aqui para você. A relação do consumidor com a tinta no Brasil sempre foi um pouco distante. Durante a pandemia, as pessoas descobriram na pintura como é fácil renovar os ambientes e objetos, e trouxe cores e alegrias para os lares. Isso melhorou muito a relação do consumidor com a tinta. Essa aproximação veio para ficar, na sua opinião? Ou seja, as pessoas introduziram definitivamente o hábito de pintar no seu comportamento de consumo? Eu também acredito muito no que a Jéssica falou aí. Quando a gente tem uma crise, a gente consegue ver as oportunidades. Eu acredito que sim, é uma oportunidade grande. Quando a gente começou também a usar mais os canais digitais, então a gente também se aproximou mais através disso, mostrando o quão fácil pode ser para você fazer uma mudança na sua casa de uma maneira econômica, né, mais barata, porque a tinta como revestimento, ela é considerada, e é também, né, o mais barato de você trabalhar. Então, eu acredito sim que isso vai vir para ficar. A partir do momento que você descobre que você é capaz, que você consegue fazer alguma coisa, ou que você consegue, através de um profissional, né? Em alguns lugares já está se permitindo, né, que os profissionais consigam fazer as obras nas casas. Então, através de um profissional que você consiga melhorar, né, e ter mais bem-estar, eu acho que com certeza vai ficar. As pessoas têm procurado, né, pela nosso estudo de tendência que a gente faz todos os anos, até que a Jéssica mencionou aí, a gente sempre procura muito o comportamento do consumidor. Vai um pouco com o que a Ângela mencionou no começo, falando que a arquitetura, ela reflete, né, o comportamento das pessoas naquele momento, né, que é o espírito do tempo, vamos dizer assim. E as pessoas estão buscando cada vez mais por esses estudos, porque a gente tem visto, bem-estar, felicidade e harmonia. Tanto é que o nosso tema desse ano, para a nossa paleta, é cores em harmonia. Então, quando você traz isso, ela consegue perceber que através de uma mudança, né, na casa dela, que vai ser o santuário dela, que vai fazer com que ela tenha aquele oásis, né, para voltar para casa, seja no final do dia do trabalho, ou seja dentro do dia enquanto ela está fazendo home office, eu acredito que sim, isso veio para ficar, e a gente tem que aproveitar cada vez mais esse momento, essa relação, para conseguir fazer com que esse relacionamento aí dure. Legal. Ângela, vou fazer a pergunta para você da Amanda. Ela pergunta: havia uma tendência de pintar o teto de branco, mesmo que as paredes não sejam brancas. Essa tendência chegou ao fim? Ela gostaria de dicas para escolher uma cor. Essa tendência, ela está um pouco arraigada ainda, não é todo mundo que ousa, né? Eu acho que é uma coisa moderna,
que a gente tem que usar com bastante parcimônia, as pessoas refletir, nós com os clientes, conversar bastante para ver qual o que você pode inovar ou não pode inovar, tá? Mas é isso, a cor, eu assisto bastante coisa com a Patrícia, eu gosto muito, as palestras dela eu tenho acompanhado, a de Jéssica eu também vou seguir, mas é assim, né, se você pintar o teto de alguma cor, ele pode ficar, dependendo do que você pintar, você aumenta o pé direito, ou você diminui o pé direito, são ilusões que com tinta você pode usar também, em paredes, para ampliar o ambiente, diminuir, para trazer aconchego, para trazer bem-estar, então não só no teto, como também nos objetos, nos revestimentos de materiais, de tapetes, a gente precisa fazer tudo para deixar o cliente específico do trabalho que você está realizando mais satisfeito e convencido daquela mudança que você vai fazer, né? Mas é isso, depende muito da pessoa que a gente vai trabalhar. Legal. Jéssica, o Daniel aqui que trabalha com a gente fez uma pergunta para você. Quando se pensa em vender tintas, sempre se pensa naquela tinta de pintar a parede, pintar a casa inteira. Mas você acredita que pode incentivar a pintura através de uma pequena venda, com um quarto de tinta ou um spray, para o consumidor pegar gosto e ver que dá certo? Com certeza. A famosa sementinha que eu falei desde o início da live. Nesse momento, as pessoas não estão querendo muito arriscar de ter profissionais dentro da sua casa, né? Dentro do lar, pela questão de segurança, a gente ainda está muito inseguro em relação a isso. Então, quando você planta a sementinha de tirar um pouco daquela monotonia e trazer mais alegria através das cores, pequenas mudanças. Um vaso que você revitaliza e joga uma cor. A gente fez a transformação de uma mesa com cadeiras antiga, que era da minha avó, e a gente coloriu ela por completo. O meu irmão queria que ela ficasse com uma vibe assim, meio de Arraial da Ajuda aqui, que é da nossa região, Arraial da Ajuda aqui é bem coloridinho, tudo muito coloridinho, e nós fizemos essa transformação. Então, automaticamente, quando você traz cor para um ambiente, ou para uma parede pequena de destaque, você começa a se incomodar com o todo que ainda não está da forma como você queria. Aí você, poxa, esse ambiente aqui pequenininho ficou tão bacana, então agora eu quero revitalizar minha casa toda. Talvez esse resultado não venha de imediato, pela questão da insegurança que as pessoas ainda têm de ter terceiros dentro de sua casa prestando serviço. Mas é o que eu falei, uma sementinha que você planta agora para uma venda maior futura. E eu tenho exemplos aqui de clientes que começaram pintando um vasinho de flores. Aí viu que era possível, aí já fez uma parede de destaque. Poxa, Jéssica, bacana, consegui. Agora eu vou fazer um detalhamento geométrico. E isso você, além de fazer a venda, que eu acredito que não é o mais importante. A venda em si não é mais importante, mas sim um relacionamento com o cliente. Quando você desenvolve esse relacionamento com o cliente de confiança, o cliente já testou seu produto, você teve a oportunidade de entrar no lar da pessoa, mesmo que seja com simples spray, você teve a oportunidade de mostrar o seu atendimento, o seu produto, a qualidade do seu serviço. Então, isso aí é incrível, o retorno que tem, a gente já está tendo retornos, aos poucos as pessoas já estão começando a pintar a fachada, né, que é uma coisa mais externa. Então, eu estou tendo um retorno bacana aqui na loja em relação a isso. Acredito muito nessa questão da sementinha, dos pequenos detalhes que vão se tornar grandes vendas. Legal, mais uma aula de venda aqui da Jéssica. Queria falar um pouquinho com vocês sobre o faça você mesmo. Vou fazer uma pergunta para cada abordando esse tema. Ângela, como arquiteta, como você vê a evolução de produtos dessa subcategoria? Há uma percepção de que os produtos estão mais fáceis para o consumidor usar? Muito mais. Eu também gosto de fazer arte, né? Além deles estarem bem mais acessíveis, com maior facilidade de aplicação, também o pessoal das lojas, como a Jéssica disse, faz de tudo para a gente aprender, né? Então, você faz isso, você faz aquilo, você lixa primeiro, passa uma demão, passa a segunda. Eu fiz uma arte na minha casa que foi fazer uma parede concreto. Quer dizer, então, eu fiz espatulado, mas isso com toda a indicação nessa pandemia, que eu não quis colocar um profissional na minha casa, com orientação do vendedor eu consegui fazer. E isso eu posso passar para um cliente, pode passar nas lives, quer dizer, é muito bacana, e está muito acessível. Eu acho que melhorou muito,
muito. Legal. Patrícia, e a percepção da indústria? Vocês sentiram um crescimento e vocês já começam a pensar em produtos voltados para o Faça Você Mesmo? Olha, eu mencionei, acho que no começo, que a gente teve aí um crescimento em tinta spray para a gente agora está, assim, uma venda muito boa, né? O pessoal tem percebido que dá para fazer as coisas em casa, então é um produto que é do it yourself total. Inclusive tem vídeo aí da Jéssica, vou até fazer aqui uma propaganda, tem vídeo de um metalizado lindo que ela fez, a cor rose gold que a gente tem é um campeão de vendas aí. E também falando de tinta imobiliária, os produtos cada vez mais fáceis de aplicar e que consigam trazer um valor agregado maior, uma percepção diferente aí no dia a dia, como os que tem o antimicrobiano, tudo isso, né, agrega também valor para o consumidor final. E todos eles com uma facilidade de aplicar, né? Você não é porque o produto é de alta performance que você não vai conseguir aplicar. Então, sim, a gente tem aí novos lançamentos chegando, aí para frente, a equipe toda de produtos da Charisse está trabalhando para isso, e a gente tem ainda novidades para esse ano. Obrigado, Patrícia. Jéssica, você percebe isso mesmo? É uma tendência aí na sua loja também? E os vendedores aqui de São Paulo têm falado que as embalagens menores têm vendido muito mais ultimamente. Isso se confirma para você? Sim, com certeza. Aquela questão assim, por mais que pareça simples a aplicação, você tem que ter uma equipe de vendedores que tenham conhecimento, porque o produto é bom, o produto tem que ser de qualidade, tem essa questão também. A sua equipe de balcão, ela tem que saber explicar para o seu cliente. É claro que você não vai perder aquele relacionamento com os pintores, porque ninguém faça você mesmo na casa inteira. A pessoa vai pegar pequenas intervenções, vai fazer uma parede e tal. E aí, com isso, desse incentivo que a gente deu pelas redes sociais, de que é possível fazer, mostrando uma pessoa que não é do ramo de pintura profissional, que no caso sou eu, e eu consegui fazer na época de isolamento, dentro de casa, consegui fazer algumas intervenções em paredes aqui de casa, isso acaba incentivando. A questão da venda das embalagens menores é justamente por isso, a pessoa não vai se arriscar pintar a casa inteira, ou seja, eu não vou pegar a função do pintor profissional, porque não se compara, eu tenho minhas outras atividades, então acaba que as intervenções são pequenas e acaba vendendo as embalagens pequenas, que são pequenas intervenções. Legal, obrigado. Angela, Neon Tintas faz uma pergunta aqui. O que não devemos fazer nunca com relação à combinação de cores? Existe alguma regra ou vale tudo? Eu acho assim, de novo, depende muito, é muito pessoal isso, né? Mas eu acho que vale tudo com parcimônia. As cores podem ser misturadas, como a Patrícia disse, né? Mas se você tem muito medo, comece com tons pastéis, mistura um pedacinho, faz um teste. É muito legal você usar o papel cartão para fazer isso, mas faz antes, checa antes de passar para a parede, mas parte para cima, a gente tem que mudar a vida. Depois, se não ficar bom, você pinta outra vez. É assim que funciona. Ótimo, ótimo. Quer complementar, Patrícia? Olha, o que a Angela falou vale tudo, porque depende, cor é muito pessoal, depende muito do que a pessoa quer. Normalmente a gente indica para a pessoa assim, que está começando ou que tem ainda algum receio em relação à combinação de cor, que use as cores, na hora que ela for escolher, tons de mesma luminosidade, que tenham a mesma luminosidade. Então, para você não fazer uma diferenciação muito em relação a contraste, tem muita gente que não gosta de ter contrastes fortes quando faz combinação de cor. Então, a gente normalmente indica aí tons com a mesma luminosidade para ficar mais fácil de você fazer a combinação e ter um efeito mais harmônico. Tá ótimo, obrigado. Quais ferramentas, na sua opinião, Patrícia, você entende como mais adequadas para um lojista vender cor, além de catálogo do sistema tintométrico? Revistas, app, vídeos, pintar ambientes de loja e até as redes sociais, como a Jéssica tem ensinado para a gente, né? Eu acho que tudo isso é muito positivo e é o que está válido agora. A Jéssica deu ela fez também, porque ela pinta muito bem. Quando você coloca a cor
né, no seu ambiente, né, na sua loja, normalmente aquela cor vai acabar vendendo mais. A gente tem experiências aí de ambientes, de pontos de venda, onde a gente acabou divulgando uma cor ou determinada cor de uma cartela, e as pessoas, quando veem esse ambiente já com a cor aplicada, ela acaba indo por aquele caminho. Como a gente, né, nem todas as lojas estão podendo abrir, nem todas as cidades estão com toda essa parte do comércio aberto, eu acredito, sim, que você usar os aplicativos ajuda demais, né, porque você tem aí acesso fácil, rápido, na palma da sua mão para qualquer profissional que seja, né, consumidor final ou profissional de pintura, arquiteto, designer, e os vídeos, sem dúvida, vídeo e mídia digital, tudo isso tem ajudado muito, né, e você tem o passo a passo, né, pelo vídeo. Então, se você for seguindo ali, eu acho que facilita demais, facilita bastante. É onde a gente tem investido também, né? A gente tem feito aí diversos treinamentos, diversos cursos. A Jéssica pode até falar, a gente teve aí quase 5 semanas seguidas aí fazendo curso de cores, todo mundo junto. Então, eu acredito que é por aí. E para você, Jéssica, você acha que a mistura de tudo que as fábricas oferecem é o ideal? Tem algum jeito certo de fazer a venda? Então, como a Patrícia mencionou, a gente teve alguns encontros aí, ministrados pela Érica, falando sobre cores, muito proveitosos. Aproveito para reforçar, você que é revendedor de tinta, busque conhecimento, porque isso faz diferença. E a questão que a Patrícia mencionou, de você ter ambientes com aplicações de tintas. Todas as paredes lá da loja, eu quero fazer aplicação de algum produto que eu tenha. A ambientação toda lá da loja foi feita com produtos que eu tenho para vender. Então, a parede, logo quando você chega na loja e você vê, é a cor tendência do ano. Então, automaticamente foi a cor até o momento que eu mais vendi. Que a pessoa, ela quer, ela deseja o que ela vê. Se você não é visto, você não é lembrado. A mesma coisa da cor. Se ela não é vista, ela não é desejada. Então, você tem que expor, tem que demonstrar. Utilize o seu espaço de loja mesmo para divulgação. Você quer fazer um vídeo, demonstração da cor, faça um ambiente com aquela cor, faça uma repaginação do seu lavabo, que o cliente chegue lá e você já fecha a venda dele e vê, ele pode ver, você não estou vendo num catálogo, eu estou vendo um ambiente pronto com isso aqui. Eu tenho um retorno muito bom também de vendas de texturas com isso, de texturas, tintas, um acaba trazendo venda para o outro. Então, outra questão da pergunta do rapaz aí que teve, é válido tudo? O que não pode ser feito? Hoje nós temos a ferramenta que é a mídia digital, vários aplicativos que dão várias inspirações, só que eu sempre costumo dizer que não abra mão de contratar um profissional. Hoje em dia, ainda mais com essa questão de atendimentos por celular, via WhatsApp, então está tudo muito acessível, tanto a comunicação quanto a questão de valores. Então, às vezes, você perde de ter uma ajuda profissional por um valor pequeno. Aqui nós temos uma parceria muito boa com arquitetos, então, sempre que possível, contrate uma mão de obra, um profissional para fazer essas indicações, tenha as inspirações em mente, porque, às vezes, nas mídias, você pega muita inspiração, aí fica aquele negócio embolado. Nossa, eu gostei de 4, 5 estilos diferentes. E aí, quando você tem a ajuda de um profissional, ele pega tudo aquilo que você gostou e encaixa no seu estilo. Eu acho muito importante a questão de um profissional, de você ter ajuda profissional. Hoje em dia está muito acessível. Vale a pena o investimento. Legal. Ângela, e você, na hora que você leva o seu cliente, na hora de fechar ali o projeto, qual que é a ferramenta mais fácil para ele escolher as cores, ou você acha que todas essas citadas são legais? Não, eu acho que é um conjunto, né, de coisas, de fatores. É muito importante a gente dar uma analisada no que o cliente gosta, ou então, por exemplo, se eu vou projetar uma escola, eu preciso ver a função dessa escola, se é uma escola infantil, se é uma escola técnica, do logo da empresa, e aí a gente tenta colocar tudo isso no projeto e mostrar as cores para o cliente. Eu gosto muito de fazer esses papéis, esses papel cartão com a tinta que eu gostaria que o cliente usasse, e outras que ele também sugere para a gente fazer a escolha.
E seguindo o projeto, acho que a Jéssica foi fantástica nisso. A gente tem que valorizar o profissional, tanto os pintores, como arquitetos, como vocês que estudam tendência muito mais do que eu. Por quê? Porque cada um tem o toque especial para dar no seu projeto. E o projeto, seja uma parede, seja um móvel, seja qualquer que seja esse projeto, você tem que estudar, tem que pensar, tem que fazer os testes, né? Que agora também as revendas, agora não, há muito tempo, mas fornecem, né, essas latas pequenininhas que você pode levar para sua casa e utilizar para ver se é isso mesmo que você vai usar. E para os clientes a gente faz no papel cartão, também usa muito os computadores, mas as cores na tela são diferentes do que vai ser aplicado na parede, né? Depende muito, como a Patrícia falou, da iluminação do ambiente, do que eu tenho de artificial ou que eu tenho natural, para a gente poder refletir tudo aquilo e chegar no final o cliente ficar satisfeito, que é isso que todo mundo busca, né? No meu setor, no setor da Jéssica, da Patrícia, é a satisfação do cliente, que é importante para a gente. Legal, obrigado, Ângela. Opa, errei o botão aqui, desculpa. Patrícia, a Emilina Adorno, da Atlas, faz uma pergunta aqui que eu acho que é válida para você. Lançamos um produto para o Faça Você Mesmo e fomos criticados por parte dos pintores em fomentar o desuso do profissional. Como que dá para lidar com essa questão dos pintores? Olha, quando você tem um produto faça você mesmo, não quer dizer que você está abandonando o pintor de maneira alguma, né? Até porque, bem mencionado pela Jéssica, acredito que você não consiga fazer nenhuma pintura de parte externa, né? Dessa maneira, sem ter a ajuda de um profissional, né? Às vezes é muito difícil você pintar uma fachada sem a ajuda de um profissional. Eu acredito que, no meu caso, impossível. Então, eu acho que você tendo uma linha de faça você mesmo, não quer dizer que você não está querendo mais ou auxiliando, trabalhando ou tirando aí a valorização que se dá no profissional de pintura, né? Eu não acredito nessa maneira. Você tem um produto, faça você mesmo, você continua também precisando de um profissional de pintura, como também de um profissional, como bem colocado pela Jéssica, para te auxiliar a escolher as cores, como arquitetos e designers. Eles são específicos nisso, né? O faça você mesmo está aí para você fazer alguma coisa esporádica, você tem aptidão para isso, e ele está sendo mais difundido por conta mesmo de você não conseguir agora ter alguém dentro da sua casa por uma questão aí da pandemia que daqui a pouco vai passar, né? Mas eu não acredito que você ter um produto faça você mesmo vai tirar ou desqualificar o trabalho de um profissional de pintura. Não, e a gente até trabalha com isso, a gente tem os treinamentos para os pintores, a gente participou do projeto Cores Solidárias aí junto com outras empresas também para apoiar esse profissional, né, enquanto ele não tinha o trabalho, né? Então a gente focado mesmo para os pintores, para os profissionais e também para o consumidor final. Todos eles são os nossos clientes. Como a Ângela mencionou bem, a gente quer a satisfação dos clientes. Um não exclui o outro. Perfeito. Jéssica, agora eu preciso puxar a sardinha para o meu lado aqui e falar um pouquinho da Artesp. Agora a Artesp é nacional. Fala para a gente como que a Artesp pode te ajudar aí na sua loja. Seu negócio é novo, você falou, começou em novembro. Como que uma associação de revendedores poderia te ajudar aí nesse início de trabalho que está sendo muito bem feito por você? Então, como eu mencionei, nossa loja é nova e quando você tem uma associação a nível nacional, às vezes vocês têm acesso a outras realidades que aqui, por minha loja ser de interior, ainda não chegaram para mim, que são novidade para mim. Então, essa questão de vocês trazerem novidades, de coisas que já estão dando certo em grandes centros, para a gente poder melhorar e fazer crescer o nosso negócio, eu acho que é por aí. Visões diferentes do que a gente vê hoje aqui na nossa região. A busca pelo novo. E você, Patrícia, como que a Artesp pode ajudar na relação do fabricante com o revendedor?
Olha, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, de estar mais próximo, de estar junto, de entender das necessidades, né? O que está faltando, o que a gente precisa fazer para melhorar no atendimento, na parte de produtos, quando a gente tem que se unir para conseguir alguma coisa junto a órgãos públicos, do governo, alguma coisa assim, o contato com os diversos tipos de clientes também, que pode facilitar, né? Seja mais uma revenda focada para a parte industrial, seja uma revenda focada mais para a área imobiliária comercial. Eu acredito muito no trabalho das associações, então, importantíssimo, né? A gente sempre vai se apoiar nisso. Legal, obrigado, Patrícia. Vamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Vai dar 8 horas. Queria agradecer do fundo do coração, o programa foi ótimo. Vocês foram incríveis. Vou abrir um espacinho para deixar um recadinho final cada uma. Ângela, vende aí seu peixe, que não é só a Jéssica que pode vender o dela, né? Muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada. Mas antes de dar meu recadinho, eu queria dizer, a gente não vive sem os pintores, gente. Tem preparação da parede, tem uma série de coisas que a gente, quando brinca, né, de fazer alguma coisa, não tem a qualificação que o profissional tem para tratar das nossas paredes. Então, a gente não vive sem vocês, tá? E principalmente a Artesp, que está fazendo essa ligação junto com as meninas que a gente conhece, a Patrícia, eu já tive a oportunidade de participar de curso, a de Jéssica, que eu já fui fuçar, vou fazer a mesa igual. Então, é assim, procurem um profissional, seja ele arquiteto, seja ele pintor. As pessoas qualificadas, elas vão trazer melhoria para a sua vida, para a sua casa, você vai ficar melhor do que se você estiver sozinho, tá? Então, procure um profissional. Boa noite, meninas. Foi um prazer participar com vocês, eu agradeço imensamente, estamos aí à disposição para pintar mais alguma coisa por aí. Obrigado, Ângela. Patrícia, muito obrigada pela sua participação, por você ter dado aqui, dividido esse espacinho com a gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, meninas. Queria deixar aqui também meu agradecimento a todo mundo que está assistindo a gente. Dizer que procurem aí os vídeos, procurem as informações sobre cores, né? Que estou puxando agora a sardinha para o meu lado, dentro da Sher Williams. Vejam aí as tendências. Mandem mensagem para a gente saber até, né, se vocês estão gostando ou não estão gostando. Eu acho que esse contato é importante. Busquem as mídias digitais aí para trabalhar isso. Fiquem atentos, né, porque a gente está em 2020, mas daqui a pouco a gente tem aí lançamento de 2021. Conto com todas vocês aí que sempre prestigiam a gente nesses eventos de lançamento. Agora vai ser tudo diferente, né? Provavelmente virtual. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar todo esse conteúdo com vocês e aprender também muita coisa aí. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jéssica. Desculpa as brincadeiras e parabéns pelo seu trabalho, que é inspirador para muitos vendedores, viu? Eu que só tenho a agradecer. Para mim é uma honra esse convite. Fiquei extremamente lisonjeada, só fera aqui. Eu com minha experiência tão pequenininha, quero agradecer o convite, espero poder ter contribuído, mesmo que com pouco, espero poder ter contribuído com as pessoas que estão assistindo, com alguma coisa, e o recado que eu deixo é, busquem o novo, não se acomodem, tirem tudo como alguma lição de proveito, como uma fase de conhecimento, de busca de melhorias, que assim a gente consegue alcançar resultados muito melhores. Obrigado a todos, obrigado a quem assistiu. Fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.